E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E saiu a classificação da AFA com a nota da redação. Então nesse vídeo eu vou falar para vocês qual foi a minha classificação com a nota da redação. Vou ler minha redação e falar minha nota também da minha redação, beleza? E também vou comentar se eu fui chamado, fui convocado para fazer as próximas etapas e se eu vou me apresentar e fazer ou não. Para quem anda acompanhando bem aqui o canal, eu tinha visto um vídeo aqui que eu tinha falado da minha classificação da AFA, né? Eu fiz um vídeo falando da minha classificação de 3 provas que saíram muito perto uma da outra, que foi da IAN, do CFN e da AFA, né? Se você quiser pode conferir aí. Minhas melhores classificações em prova estão nesse vídeo aí. Eu falei lá que minha classificação, eu fiquei em 116 na classificação da AFA, né? Porém, essa classificação, ela não contava com a nota da redação. Depois de um tempo, agora há pouco, a minha redação foi corrigida e com a nota da redação, a minha classificação subiu bastante. Então eu vou falar aí pra vocês qual é a minha atual classificação na prova da AFA, né? Com a nota da redação, tava lá em 116, eu vou falar pra onde que eu fui agora. Eu melhorei na classificação, porque minha redação ficou relativamente boa. E eu vou ler também minha redação pra vocês terem uma noção de como é que a AFA corrige a redação, como ficou minha redação e a nota que eu tive. Pra quem não lembra, eu vou só botar aí na tela pra vocês a classificação antes de corrigir minha redação. Era essa daí, 116, e essas foram as minhas notas em cada matéria, beleza? Então, foi basicamente essas notas que eu tirei. Eu fiz o corte ali em inglês pra conseguir prosseguir o concurso, da redação corrigida, etc. E agora eu vou ler minha redação pra vocês, falar minha nota na redação. A prova da AFA, eles falam por que você perdeu o ponto, então eu vou deixar aí pra vocês lerem por que eu perdi o ponto na redação, pra vocês terem um norte melhor de como você tem que fazer a sua redação pra prova da AFA. E depois eu falo a minha classificação atual e se eu fui chamado para ir pra concentração intermediária, beleza? Vamos lá, eu vou ler a minha redação aqui. O tema da redação, assim, era um tema, na minha opinião, um pouco difícil de você falar, porque era um tema meio específico e o que mais pesou pra mim, na minha opinião, na minha redação, até tá isso na correção da redação, é que eu não aprofundei nenhum argumento. Porque como o tema era bicentenário da independência do Brasil, o meu texto ficou bem expositivo, sabe? E eu vi bastante pessoas falando que o texto delas ficaram bem expositivo. Então, o meu também não fugiu disso, ficou bem expositivo. Mas no final eu tentei dar uma arrematada, que eu escrevendo percebi que ele tinha ficado muito expositivo. No final eu tentei dar uma arrematada pra ele não ficar tanto expositivo, pra falar qual era o motivo que eu tava falando aquelas coisas. Mas eu vou ler agora pra vocês vão tirar suas próprias conclusões. Depois eu boto a correção da AFA aqui pra vocês, beleza? Então vamos lá, vamos ler aí o texto. O título que eu dei, não podia ser outro, foi O Bicentenário da Independência do Brasil. No dia 7 de setembro de 1822, o padre Belchior, que fazia parte da comitiva do então príncipe regente Pedro de Alcântara, que passava por São Paulo, registrou um dos momentos mais sublimes da história do Brasil. Em resposta às decisões autoritárias de Portugal, Pedro declarou, ao lado do riacho do Ipiranga, com verve: "Pelo meu sangue, pela minha honra e por Deus, farei do Brasil um país livre, independência ou morte." 200 anos após essa declaração, comemora-se o bicentenário da independência e, como esse é o ano corrente, vislumbra-se a necessidade de se intensificar o debate sobre o tema. Em primeira análise, necessita-se compreender de que forma esse momento ficou registrado na história brasileira. Em 1888, Pedro Américo, importante artista do século XIX, finalizou a sua obra mais famosa, a qual registrou o momento descrito por Belchior. Percebe-se, a partir da análise da obra, um grande ufanismo representado pela imponência dos agentes históricos presentes no quadro. Nessa ótica, entende-se que a memória que ficou registrada no imaginário brasileiro foi a de um ato heróico e, portanto, memorável. Nessa perspectiva, pode-se compreender o porquê do centenário da independência ter sido amplamente comemorado em 1922, quando se inaugurou o Museu do Ipiranga, no local onde se deu a emancipação brasileira. Analogamente ao evento do século passado, no dia 7 de setembro de 2022, bicentenário da independência, será reinaugurado o museu, que está em manutenção há mais de 10 anos. Desse modo, vislumbrar-se-á uma excelente maneira de se comemorar essa data efeméride. A partir dessa análise histórica, compreende-se o valor histórico dessa data e a necessidade de comemorá-la. Nesse sentido, é imprescindível que se debata sobre esse fato histórico, tal como fez o padre Belchior na sua época, para que a sociedade consiga entender melhor o seu passado, de forma que planeje com mais sabedoria o seu futuro. Então esse foi o meu texto, galerinha. Então, como vocês viram, ele ficou bem assim expositivo. Eu na hora não tava com muita ideia de como é que eu poderia amarrar todas as coisas que eu disse pra defender uma tese, né, pra fazer uma tese ali no meu texto. Então ele ficou bem expositivo. Ali no final eu até tentei dar uma amarrada assim do porquê que a gente precisava rememorar a nossa história, né, pra gente conseguir caminhar melhor aí pro futuro ser melhor, a gente conseguir olhar o passado e
ver melhor as coisas que a gente vai fazer pro nosso futuro. Porém, durante o texto eu não expliquei o porquê de eu estar falando aquelas coisas. Mas em geral minha nota não ficou ruim, minha nota ficou boa, achei que o texto assim ficou razoável, então isso ajudou na minha classificação. Então vamos lá, vou botar aí pra vocês as minhas notas, né, por que eu perdi ponto em cada coisa, que é uma tabelinha que aparece lá quando a gente entra no site pra olhar a nota. Tá aí, a minha nota da redação, né, tá escrito ali em cima, 8,2, e essas são as coisas do porquê eu perdi ponto na redação da AFA, né. Então tá ali, vocábulo registrado em desacordo com a ortografia, não sei o que, e os pontos que eu perdi ali, 0,20, 0,20, 1, 0,20, 0,20, beleza? Aí tirando esses pontos vai dar o 8,2, que foi a nota que eu tirei. Legal, é legal que eu vou botar aí pra vocês na tela, pra vocês acompanharem, que aparece o porquê que eu perdi ponto. Então, por exemplo, necessário letra maiúscula para grafar eventos históricos. Pra quem não percebeu, eu escrevi independência com letra minúscula, isso me tirou ponto, né? Outra coisa também, Belchior, eu escrevi Belchior errado, eu esqueci do H, então eles me tiraram ponto porque eu escrevi o Belchior, né, o nome do padre, errado. Então tá aí na tela se vocês quiserem acompanhar as outras coisas que me tiraram ponto, e uma das coisas foi o que eu comentei com vocês, que é de eu não ter utilizado as coisas que eu expus no texto pra assim, meio que defender uma tese, né, pra ter ali um texto que eu tô falando alguma coisa realmente, não só fazendo uma exposição de fatos históricos. Mas assim, em geral, o texto, na minha opinião, ficou legal e deu pra melhorar bastante a minha classificação. Agora, ali da minha redação, vamos ver qual foi a minha classificação. Que rufem os tambores, eu fiquei na classificação, eu tava na classificação 116 e depois da minha redação 8,2, eu fui pra classificação 88, beleza? De infantaria, como tá aparecendo na tela pra vocês. Classificação 88 com a minha nota da redação. Então eu subi aí 28 posições, tava em 116 e fui pra 88. E Nicolas, com essa nota você foi chamado pra ir pra concentração intermediária, que é o lugar que eles vão meio que dar como é que vai funcionar as próximas etapas, e pra depois dar prosseguimento ao concurso e fazer as outras etapas, então inspeção de saúde, teste físico, você foi chamado pra fazer essas etapas? Então galera, fui sim chamado, eu tenho que comparecer, se eu quiser comparecer, já vou falar pra vocês se eu vou ou não, dia 5, se não me engano, dia 5 de agora de agosto, lá em São Paulo, eu acho, tem que comparecer pra dar prosseguimento, né, na concentração intermediária, pra que eu possa dar prosseguimento ao concurso. É a pergunta que não quer calar, Nicolas, você vai ou não vai? Então, eu tava pensando em ir, por quê? Porque a concentração intermediária, ela vai ser no dia seguinte da prova da ESA, eu vou estar em São Paulo pra fazer a prova da ESA. Então assim, não me comeria muito tempo pra eu simplesmente, como eu já vou estar lá, eu ir na concentração intermediária pra ser uma oportunidade de eu dar prosseguimento no concurso da AFA. Porém, né, eu fui dar uma pesquisadinha e se não me engano, né, pelo que eu vi, a inspeção de saúde, ela vai ser ainda antes da prova da SpaceX, ou seja, eu teria que me deslocar de novo, a prova da SpaceX está muito perto, né, dia 17 e 18 de setembro, a inspeção de saúde da AFA vai ser antes, então eu teria que parar os estudos dessa super reta final, pra ir fazer as outras etapas, então inspeção de saúde e tal, e isso ia ser ruim pra mim, porque eu ia ter que ir pra São Paulo pra fazer isso, e também, imagina se eu, antes da prova da SpaceX, sou reprovado na inspeção de saúde, eu ia ficar assim, pô, será que eu vou ser reprovado na inspeção de saúde da SpaceX, sabe, ia ser um peso nas minhas costas pra fazer a prova da SpaceX, que eu não preciso desse peso agora. Então, pensando melhor, eu não vou na consideração intermediária, eu tinha pensado em ir, mas eu não vou, porque como vai ser antes da prova da SpaceX, eu vou ter que parar pra ir lá fazer a inspeção de saúde, e se tiver um resultado negativo na inspeção de saúde, então se eu tiver com algum problema, mesmo que dê pra arrumar, mas qualquer problema assim, como vai estar muito próximo da data da SpaceX, isso pode me abalar o psicológico e eu ficar mal pra fazer a prova, então acho melhor não ir na consideração intermediária da AFA. Então é basicamente isso, vocês viram as minhas notas, acompanharam aí a prova, eu fiquei na classificação com a redação 88, fui chamado para as próximas etapas para ir na concentração intermediária, se eu quisesse dar prosseguimento ao concurso eu conseguiria continuar, agora se entrar na vaga ou não, você teria que continuar para saber, mas pelo que eu conversei com o pessoal, assim, com essa classificação é provável que você consiga, porque a lista roda, né, bastante pessoas fazem a prova, mas não querem ingressar na AFA realmente. Eu não sei exatamente quantas vagas são para infantaria, né, que foi o que eu prestei, mas se não me engano são 20 vagas, 25 vagas, um negócio assim, e eu fiquei em 88. Então é isso, se gostou do vídeo, deixa o like aí pra eu trazer mais dessas informações pra vocês, se inscreve aí pra não perder nada. Logo logo vai ter outras provas, né, a prova da ESA tá logo aí, tá batendo na porta já essa semana, a prova da SpaceX já tá logo aí também, já comecinho de setembro temos a SpaceX, depois vai ter muitos outros concursos, então se você não é inscrito, se inscreve aí pra você não perder isso daí. E outra coisa, estamos quase chegando em 100 mil inscritos, quando chegar em 100 mil inscritos eu tô bolando um negócio muito legal pra gente fazer aqui, então se inscreve aí pra que a gente consiga fazer isso logo logo, beleza? Então é isso, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, um beijão, valeu e tamo junto, até o próximo vídeo.